Lucas 12, Lucas capítulo 12, no versículo 13, nos diz bem assim: Jesus reprova a avareza. É o título. Jesus reprova a avareza. Continuando diz, no versículo 13: Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Olha só. Ele queria que o Senhor Jesus ordenasse o irmão dele a repartir a herança dele com ele, com os dois irmãos. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Isso aqui, Jesus estava no meio de uma multidão, que aonde Jesus ia, era muita gente que seguia o Senhor Jesus. Jesus falou bem assim: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, seja dinheiro, seja bens materiais, qualquer tipo de avareza. Não se apegue a nada. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens. Não. Que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Não. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. O campo de um homem rico. Como eles estavam falando de herança, repartir herança, o Senhor Jesus já foi direto ao ponto. O campo de um homem rico produziu com abundância. No versículo 17. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. No versículo 19. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Ele estava se gabando ali, se vangloriando, dizendo que tinha muitas coisas para muito tempo. Mas a pessoa acha que vai viver por muito tempo aqui nessa terra. Logo, logo, ele tem esse propósito aqui, ele pode mal terminar a obra e já partir. Ó, a gente fazer planos, a Bíblia fala para nós pensar só no dia de hoje. O amanhã não nos pertence. Mas ele fazia planos de destruir tudo aquilo ali, fazer maiores e ajuntar
em depósitos. E ele diz mais: então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens, olha, muitos bens, para muitos anos, muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, olha só, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Essa noite a alma dele ia ser pedida. Ou seja, naquela noite ele já ia partir. E para quem ele preparou a alma dele? Para Deus? Ou para o mundo? Para o inferno? E Deus continua dizendo. O Senhor Jesus fala bem assim no versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Assim é o que entesoura para si. Ele é rico para ele. Ele se preocupa em enriquecer somente aqui nessa terra. Mas a principal riqueza ele não quer ter. Ele não busca, que é Deus. O rico de verdade é a pessoa que tem Deus no coração. Ele pode ter, uma pessoa pode ter o dinheiro do mundo inteiro, mas se ele não tem Deus, ele ainda é pobre. A Bíblia diz que ele não passa de um pobre, cego, miserável e nu. É forte isso. O rico de verdade, não tem problema nenhum em ser rico, não. É muito bom em ser rico. Porque o dono da riqueza é Deus. Deus é dono do ouro e da prata. Ele mesmo diz: minha é a prata e meu é o ouro. Deus é dono da riqueza. E o Senhor Jesus, ele disse logo: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. É forte? Oh, glória. E ele diz aqui: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O problema não é ser rico aqui nessa terra, só de bens materiais. O problema é se você for rico em riquezas da terrena e se você não for rico para Deus. A gente tem que ser rico tanto na terra como em bens, como em Deus. Se você for rico e tiver Deus, aí você está completo. Aí tudo bem. Essa riqueza aí é maravilhosa, é abençoada. Glória a Deus. Porque quando você partir daqui, você vai desfrutar de uma riqueza ainda maior. Vai para um lugar maravilhoso, abençoado. Quando você ganha a salvação da sua alma. Que até a cidade santa, a Nova Jerusalém, para onde os salvos vão, ela é de ouro puro. A praça da cidade, ela é de ouro puro. O muro é de jaspe. Já pensou? Uma cidade de ouro puro. A praça de ouro puro. As ruas de ouro.
Que lugar maravilhoso esse que Deus está preparando. O Senhor Jesus foi preparar para os salvos, para aquelas pessoas que não abandonaram e não abandonam, não negam a fé no Senhor Jesus. Vai morar para sempre na cidade santa, na Nova Jerusalém, junto com Deus e com o Senhor Jesus Cristo e todos os salvos. Aleluias! É muito forte. Esse rico aqui estava preparando muita coisa. O pensamento dele era muito... Ele queria destruir o celeiro, as coisas pequenas, queria construir maiores, juntar mais bens e tudo. Aí ele disse: então direi à minha alma, tenha em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Isso em Lucas, capítulo 12, no versículo 19. Aí Deus diz: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Aquela mesma noite ele ia partir. Pediram a alma dele. Todo dia o diabo ele vai até onde está Deus, ele vai lá em Deus. Lá ele pede para Deus. Todo dia o diabo pede para Deus a nossa alma. Todo dia. E se Deus falar que sim, porque tem pessoas que Deus dá chance para se arrepender, dá chance, e a pessoa fica brincando com as coisas de Deus, não leva as coisas de Deus a sério. Outros não querem saber de Deus de jeito nenhum. Chega uma hora que Deus, ele permite. E a pergunta é, quando ele morre, para onde vai? Isso é para mim? É para você? Para onde vai a nossa alma? Quando pedir a nossa alma? Igual Deus falou aqui. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será essa noite? Te pedirão a tua alma. E para quem está preparado? Você está preparando a tua alma para Deus? Pelas suas atitudes, você sabe. Você sabe o que é certo e o que é errado. Você sabe que se você morrer agora, para onde a tua alma vai? Peça perdão para Deus por todas as coisas erradas que você fez. E larga essas coisas erradas. E viva somente para Deus. Não viva para o mundo. Não fique em cima do muro. Não. Largue as coisas erradas. Arrepende-te. Em nome de Jesus. Assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Nós temos que ser ricos para com Deus. A palavra de Deus mesmo diz. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? Não adianta em nada. O que adianta? Ganhei o mundo inteiro, busquei fama, ganhei tanta coisa, mas não ganhei a minha salvação? Não adiantou em nada.
É forte. Lá no inferno, depois que cair lá dentro do lago de fogo, o sofrimento lá é eternamente. Eterno. A palavra de Deus vai nos dizer, em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, vai dizer bem assim: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. O diabo, ele vai ser jogado lá, no dia do juízo. O diabo, o sedutor dele, o diabo, ele é o sedutor do mundo. Ele é que seduz, é o sedutor. Foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Aleluia. De dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Quando diz que vai ser atormentado de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, é que não tem fim. Uma vez que a pessoa vai ser lançada dentro do lago de fogo, o sofrimento lá é eterno. Sempre ele vai querer pedir a morte, mas não vai ter como. Ele vai ficar lá no inferno gemendo. A Bíblia nos diz que ali haverá choro e ranger de dente. Choro e ranger de dente. Então, aproveite agora. A salvação é agora. A porta está aberta agora. A porta da graça está aberta agora. Mas essa porta, em breve, ela vai se fechar. Ela vai se fechar. E depois que ela fechar, acabou. Para muitos, fecham quando a pessoa morre. Aí já fechou. Já está decidido para onde ele vai. Através das obras dele. Ou para o céu, ou para o inferno. Ou para o céu, ou para o lago de fogo. Para outros, no dia do arrebatamento. Esse já vai ser colhido já, livre de passar por isso. Os que foram salvos no arrebatamento, glória a Deus, não vão ver nem a morte, nem a morte vai ver. Porque vai para o paraíso. Aleluias. Agora os que ficarem, é forte. Os que ficaram no período da grande tribulação, vai ter que morrer. Se quiserem ser salvo, vai ter que morrer de fome ou matado. Porque a Bíblia diz que, aqui em Apocalipse, diz que ninguém pode comprar e nem vender se não tiver a marca da besta, ou na mão direita ou na fronte. Se a pessoa não pode comprar, automaticamente ela vai ter que morrer de fome. E não pode vender os seus bens, vai ter que fugir das suas casas, porque senão ele vai ser perseguido e vai ser matado. Não vai ser bom para quem ficar. Então faça de tudo para subir na primeira, no arrebatamento.
ou se for antes do arrebatamento, mas partir salvo. Aleluias. No lago de fogo é eternamente lá. É para sempre naquele lugar. Uma vez dentro do lago de fogo, a pessoa nunca mais sai. Porque até a morte, até o inferno vai ser lançado para dentro do lago de fogo. O inferno não é o pior, não. O pior é o lago de fogo. Que até o inferno vai ser lançado lá para dentro. Vai ser lançado o inferno, vai ser lançado a morte, os anjos caídos, as pessoas que não quiseram saber de Deus. Tudo vai ser lançado para dentro do lago de fogo, sofrer eternamente. É forte. E em Apocalipse no capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, diz bem assim, Apocalipse 21, o novo céu e a nova terra, é o título. Aleluia. Vi novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Oh, glórias! Então, o mar, lá na Cidade Santa, não vai existir. O mar ele só existe agora. Lá só vai ter um, que é o rio da água da vida. Aleluia. Mas o mar não. Aleluia. Quando dizia o mar já não existe, é porque não vai existir mais. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Oh, glória! A cidade santa ela vai descer do céu. Quando Deus mandar fogo nessa terra todinha, no mundo todo, e o fogo queimar e destruir tudo que tiver nessa terra. Tudo vai ser destruído, tudo vai ser queimado. O fogo de Deus vai purificar toda esta terra. E quando o fogo queimar e purificar, aí a cidade santa vai descer do céu. Aleluia. E vai ficar aqui. A cidade santa vai ficar aqui na terra, depois dela ser purificada. Mas só quem vai morar nela é quem for salvo. Quem ganhar a salvação da sua alma. Aleluias. Então lute pela sua salvação. Lute. O Senhor Jesus falou bem assim, que desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforços. Somente aqueles que se esforçam se apoderam dele. É forte. A cidade santa não é ganha de qualquer jeito. Não é ganha do meu jeito. Eu não entro lá da minha maneira, do jeito que eu quero. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus.
Se eu fizer aquilo que não agrada a Deus, eu não vou para a cidade santa. É forte. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus. Tenho que praticar a palavra de Deus. Tenho que viver a palavra de Deus. Tenho que me batizar nas águas. Tenho que procurar uma igreja mais próxima da minha casa e congregar. Ou se for longe da minha casa, se eu gostar daquela igreja, eu tenho que ir, tenho que ficar firme. Aleluia. Eu tenho que fazer do jeito de Deus. O Senhor Jesus, ele ensinava nas sinagogas, nos templos. Até o Senhor Jesus ensinava. Aleluia. No versículo 3. Então ouvi grande voz, vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluias. Olha, Deus vai estar com os homens, conosco, com os salvos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Aleluias. Já pensou? Você num lugar que a Bíblia chama de Cidade Santa, a Nova Jerusalém, o paraíso, o seio de Abraão, que tudo é o mesmo. Que Deus vai estar e Deus vai estar com você. Aqui diz: eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Que honra! Você ali, morando com Deus ali para sempre, na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Não troque a tua salvação por nada deste mundo. Não. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não vai ter mais morte naquele lugar. Já não haverá luto, porque não tendo morte também não tem luto. Nem pranto, nem choro, nem pranto, nem dor. Ô glória! Porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: quem está sentado no trono? O Todo-Poderoso. Aleluias. Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Aleluias. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Que palavra? A palavra de Deus. Ela é fiel e verdadeira. Ela é fiel e verdadeira. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir e ela está se cumprindo. O Senhor Jesus falou que no princípio das dores ia ter o quê?
terremotos, guerras, fome, peste, nação contra nação, reino contra reino, país contra país, briga de poder, fome. Aleluias. E terremotos, tudo isso aí a gente tá vendo se cumprir. Já viu acontecer. Essas guerras lá nesses países aí, briga de poder, fome, epidemias. Essa do Covid aí foi no mundo todo. Todo mundo obrigado a usar máscara. E todo mundo usou. Foi obrigado a seguir as normas ali daquele lugar. É forte. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Ela não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Por isso que ela é fiel e verdadeira. No versículo 6, diz bem assim: Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Olha, da fonte da água da vida. A quem tem sede? Sede de quem? Sede de Deus. Sede da palavra. Sede do Espírito Santo, do Senhor Jesus. Se você tem sede, você vai receber de graça da fonte da água da vida. Aleluias. E a palavra de Deus nos diz no versículo 7. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, o vencedor vai ser desse jeito. Herdará estas coisas, eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Aleluia. Aqui é para os vencedores. As pessoas que ganharem a salvação. Que vencer aqui. Se manter distante das coisas do mundo. Daquilo que agrada a Satanás. As pessoas que tomam a sua cruz e seguem mesmo o Senhor Jesus. Que nega a si mesmo as suas vontades. Aquelas vontades que agrada o mundo, a Satanás. Rejeite o mundo. A palavra de Deus diz bem claro: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É forte. No versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, os covardes é as pessoas que se acovardam do nome por causa do evangelho. Uma pessoa, um exemplo, quando ele está um novo convertido, ele se converteu há 2 dias mais ou menos. Aqui ele está bancando um covarde. Ele passa pelos colegas dele com a Bíblia debaixo do braço. Os colegas dele dizem assim: ei, lavar o pastor agora, lavar o pastor. E aí, pastor?
Aí ele pega com vergonha, já não leva mais a Bíblia para a igreja. Leva um telefone no bolso. E fica vendo a Bíblia no telefone lá dentro da igreja, no telefone. Tudo bem, tem países que, se for pego com a Bíblia, ele é executado na mesma hora. Aí tudo bem. Mas aqui no Brasil, não. Aqui é um país tranquilo, liberal. Você pode andar com a Bíblia em todo lugar. Ninguém te prende, ninguém vai te matar. Você estando com a Bíblia debaixo do braço, ou se for pego com a Bíblia, não. Você pode falar, tá com a Bíblia, falar de Deus dentro do ônibus, dentro do trem, na rua, na praça. Tá tranquilo, não acontece nada com você. Mas tem países aí fora que se ao menos sonharem que você tem uma Bíblia, eles executam a tua família todinha. Aí tudo bem, tem uma exceção aí. Mas num país que você pode andar e você não anda, com vergonha, porque o apóstolo Paulo falou assim: eu não me envergonho do evangelho. Então, se o apóstolo Paulo não se envergonhava do evangelho, quem somos nós para se envergonhar? Quem somos nós para se acovardar? E o apóstolo Paulo ainda falou bem mais assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O apóstolo Paulo imitava Cristo. Aleluias. Então, se ele deixa de andar com a Bíblia, com vergonha dos amigos, entre aspas, Jesus falou o quê? Aquele que me negar diante dos homens, eu também negarei diante do meu Pai também. Isso é forte. Os covardes. Abraça a sua fé mesmo, de verdade. Não tenha vergonha de falar do Senhor Jesus. De falar que você é evangélico, que você é um cristão, aonde você for. Se perguntarem se você é evangélico, se você é crente, diga que sim. Não se envergonhe, não. Não seja um covarde, não. Porque essa lista aqui não vai ser salva, não. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, os incrédulos, as pessoas que não acreditam em Deus de jeito nenhum, ou finge que acredita, porque um ser humano normal não consegue fazer esse céu, as estrelas, o sol, a lua, o mar, os peixes, os animais. Não. Por detrás disso daí tem algo que vai mais além, que é o Todo-Poderoso. Foi Ele quem nos fez. A Bíblia diz bem claro lá, no comecinho de Gênesis, que Deus ele fez o Adão, ele fez o homem do pó da terra. E ele fez a mulher da costela do Adão. Ele fez o Adão dormir, e ele caiu em um profundo sono. Deus tirou uma das costelas, fechou o lugar com carne e fez a mulher. Foi Deus que nos fez.
Foi Deus que fez tudo o que está nessa terra aqui. Tudo de bom. Porque tudo de ruim aí, a Bíblia diz que somente o diabo ele veio para roubar, matar e destruir. Então essa destruição, Satanás estava de trás. Atrás dessas matanças aí, o diabo estava de trás. Desses roubos, roubar até a alma das pessoas. Não é só roubo normal não. Até a sua alma o diabo quer levar. É forte. Os incrédulos. Eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa, uma pessoa diz que é incrédulo, que não acredita em Deus, que não acredita no inferno, e não acredita nem no diabo, que o inferno é aqui nessa terra mesmo. Eu já ouvi gente dizer isso. Misericórdia. Aos abomináveis, pessoas que fazem coisas abomináveis, coisas que desagradam a Deus. Lembrando que essa lista que eu estou lendo aqui são pessoas que se não se arrepender, vai para aquele lugar terrível, chamado Lago de Fogo. Aos abomináveis, aos assassinos, as pessoas que andam matando umas às outras aí, que matam o próximo, feita a imagem e semelhança de Deus. Aos impuros, pessoas que guardam mágoa, ódio, raiva, ira, inveja, essas coisas no coração, que guarda rancor. O coração dessa pessoa não é puro, ele não é puro. Ele é impuro. Aos impuros. Aos impuros. E aos feiticeiros. Pessoas que fazem trabalho de magias aí, de magia negra aí para prejudicar a vida das pessoas. Os feiticeiros. A Bíblia diz também que até os feiticeiros também. Aos idólatras, pessoas que adoram imagem, que adoram ídolos, que tem até pessoas como ídolo. Você tem que idolatrar somente um, que é Deus, que é o Senhor Jesus. Ele sim é o meu, ele eu adoro. Nós temos que adorar somente a Deus. Ele é o único digno de toda adoração, de louvor e honra. Adore somente a Deus. Aleluias. Aos idólatras. E a todos os mentirosos. A Bíblia diz o quê? E a todos os mentirosos. Não é só um mentiroso. É a todos. Todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Tá vendo? Essa lista aí são a lista de pessoas que vão para o lago de fogo, que não vai ganhar salvação. Que são os covardes, os incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Isso é muito forte. Então, mesmo que a sua vida esteja, você pode até ir preso ali pela verdade ali, por falar somente a verdade, mas fale a verdade, porque você estando com a verdade, a Bíblia diz que nada vence a verdade, porque a verdade
ela é de Deus. A verdade é Deus. Deus é verdade. Se você está com a verdade, Deus ele está com você. E a pessoa que está com Deus, ele vence tudo. Toda barreira que se levanta contra ele, ele vai vencer. Porque Deus está com ele. Aleluias. E no versículo 18, diz bem assim: aquele lugar para onde os salvos vão é tão maravilhoso que a Bíblia diz bem assim, no versículo 18: a estrutura da muralha é jaspe. Olha, ô glória, muro de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Isso é no Apocalipse 21, no versículo 18. Já pensou? Uma cidade para onde os salvos vão, que o muro é de jaspe, e a cidade todinha, a cidade ela é de ouro puro. Aleluias. E até a praça da cidade é de ouro. No versículo 21, no 21, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Aí diz: a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Aleluias! Até a cidade santa, a cidade santa ela é de ouro puro, a praça da cidade santa é de ouro puro, o muro de jaspe. Aí mostra e prova que Deus ele é rico. Deus ele é dono do ouro e da prata. Deus tem preparado para nós uma cidade que ela é de ouro puro. Aleluias. Oh, glórias. E ele diz bem assim, no versículo 22, nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor. Deus é o santuário. O Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro e o Senhor Jesus. No versículo 23, a cidade não precisa nem do sol, não vai ter sol lá, nem da lua, também não vai ter lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Aleluias! A glória de Deus alumia toda aquela cidade, junto com a lâmpada de Deus que é o Senhor Jesus. Oh, glórias! O Cordeiro é o Senhor Jesus. Está dizendo, e o Cordeiro é a sua lâmpada. O Senhor Jesus é luz também. Oh, glórias! As nações andarão mediante a sua luz, a luz de Deus, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lá não vai ter noite. Aleluias! A porta não vai ficar. Olha, as suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Aleluias! E lhe trarão a glória e a honra das nações, nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira. Mais uma vez falou da mentira aqui e da abominação. Mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro, ou seja, no livro da vida de Jesus Cristo, porque Ele é o Cordeiro. Só quem está
Só quem tiver o nome escrito no livro da vida é que vai ser salvo. As pessoas que não, naquele dia que se abrir livros, que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, essa pessoa vai ser lançada no lago de fogo. Não sou eu que digo isso, mas a própria palavra de Deus nos diz isso. Aqui, Apocalipse, capítulo 20, no versículo 15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha, é a própria palavra de Deus quem está dizendo. Que diz, Apocalipse 20, no versículo 15. Então faça de tudo para o seu nome, naquele grande dia, estiver no livro da vida, quando começarem a abrir os livros. Aleluias. Não podemos de maneira nenhuma deixar o nosso nome sair do livro da vida. Não. Permaneça sempre. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aquele que permanecer até o fim da vida aqui na terra, enquanto o fôlego de vida estiver nas narinas, estiver respirando, enquanto tiver fôlego de vida, ele está ali nos caminhos de Deus ali. Pode vir a luta que vier, pode vir a tempestade que vier, mas ele não sai dos caminhos do Senhor Jesus. Ele continua firme. A Bíblia diz que esse vai ganhar a salvação. Aquele que perseverar até o fim. Aleluias. E diz mais bem assim, em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, no versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e o do Cordeiro. Aleluias! O trono de Deus e do Cordeiro. O trono de Deus e do Senhor Jesus Cristo. 2 tronos. E a minha função e a sua função lá, na Cidade Santa, a função dos salvos, é essa. É servir Deus aqui na terra, os servos de Deus, e servir Deus também lá na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Diz bem assim, os seus servos o servirão. Aleluias! Contemplarão a sua face. Já pensou? Nós vamos ver Deus do jeito que Ele é. Nós vamos ver a face de Deus. O rosto dele, do jeito que Ele é. Coisa que nenhum homem viu. O próprio Deus falou para Moisés. Moisés queria ver a face de Deus. Mas Deus falou para Moisés, nenhum homem que veja a minha face e viva. Não. Quem vesse a face de Deus morreria. E lá naquele grande dia, nós vamos ver. Aleluias. Os salvos vão ver. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite. De novo, não vai ter noite lá. Versículo 5. Nem precisam eles de luz de candeia, a lamparina, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluias! Ô glória! E o Senhor Jesus disse, aqui no versículo 7, Apocalipse capítulo 22, no versículo 7. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da
da profecia deste livro. Aquele que guardar, aquele que vive, que pratica, que obedece, ele é bem-aventurado. Aleluias. E no versículo 12, o Senhor Jesus diz bem assim, Apocalipse 22, no versículo 12: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então Deus ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Se as suas obras for boa, amém. Se as obras for má, misericórdia. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio. Eu sou o alfa e o ômega, perdão. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, no sangue do Senhor Jesus. Porque ele morreu para isso. Ele derramou o sangue dele todinho para nos perdoar, para nos lavar, para nos purificar. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Aleluias. Para que lhes assista o direito da árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluias. E diz mais: fora ficam os cães. Os cães aqui não é, tá falando do cachorro. Aqui não. Tá falando os cães são as pessoas que não querem saber de Deus, que rejeitam a Deus, que não quer saber de obedecer a sua palavra. O Senhor Jesus falou bem assim uma vez para uma mulher. Ela saiu atrás de Jesus. Ela não servia o Senhor Jesus. Não era do mesmo povo. Era daquele povo lá que não acreditava em Jesus. Essa mulher foi atrás de Jesus porque a filha dela estava endemoniada. E ela começou a gritar e perseguir o Senhor Jesus ali no meio daquela multidão e tudo. Aí o Senhor Jesus parou. Aquela mulher chegou perto. Aí a mulher pediu pro Senhor Jesus abençoar a filha dela. O Senhor Jesus falou bem assim: não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos, dar aos cães, dar aos cachorros. Aí a mulher pegou e falou assim: mas os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa do seu dono. Aí nisso o Senhor Jesus ele se surpreendeu com a fé daquela mulher. E ele falou: vai, faça conforme a tua fé. Ela foi abençoada. Então, enquanto ela não aceitou o Senhor Jesus de verdade, ainda era um cão, um cachorro. É os que falam cães aqui. Não é bom tirar dos filhos e dar pros cachorrinhos, pros cães. Aleluias. Então, quando fala cão aqui, está falando das pessoas que não querem saber de Deus. Não está nem aí para Deus. Quanto mais você fala de Deus para ele, quanto mais eles se vervem mesmo no lamaçal do pecado, do erro aí do mundo aí, não quer saber nem não tá nem aí para as coisas de Deus, não. Não tá nem aí para a salvação, não. Esses que são os cães que a Bíblia fala aqui. Os feiticeiros, de novo fala dos feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Olha só. É todo aquele que ama
que ama a mentira e pratica a mentira. É forte. Quem falou pro apóstolo João escrever isso aqui? Que o apóstolo João teve essa visão, ele foi levado em espírito quando ele se achava na ilha chamada Ilha de Patmos, e o Senhor Jesus mostrou para ele tudo isso aqui e falou para ele anotar tudo o que ia acontecer no dia do juízo final, para onde os salvos vão e para onde também as pessoas que não é salva vão, o que ia acontecer com o diabo, com a besta, com o falso profeta, tudo isso aqui. E o apóstolo João escreveu. No versículo 16 diz bem assim, em Apocalipse, no capítulo 22, Apocalipse capítulo 22, no versículo 16, diz bem assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Olha só. O pastor, o apóstolo, o homem de Deus, ele está simbolizando o homem, o anjo da igreja. Ele é o anjo da igreja. Lá naquelas 7 cartas das igrejas, ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve. Ao anjo na igreja em Pergamo, escreve. Ou diz, ele é o anjo da igreja. Aleluia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Oh, glórias! O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Oh, glória! Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluias! Oh, glórias! E não se pode nem aumentar e nem diminuir a palavra de Deus. Não. É somente o que está nela e pronto. Tem que fazer somente o que está na palavra. No versículo 18 diz bem assim, a conclusão do livro. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém aumentar coisas que não está na Bíblia, falar coisas a mais que não está na palavra de Deus e sair ensinando, Deus vai também aumentar os flagelos também que está nesse livro. Ó, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico que se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, olha só, qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Então a palavra de Deus você não pode aumentar. É sim, sim e não, não. É o que está escrito e pronto. Não pode inventar sobre a palavra de Deus. E no versículo 19 diz bem assim, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, e da cidade santa, hein? E das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que tirar coisas também da Bíblia, da palavra de Deus, não pode nem aumentar e nem diminuir. Aleluias! Aquele que dá testemunho destas coisas diz,
certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Aleluias. No versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então ele vai vir sem demora. Quanto menos eu e você estiver esperando, a Bíblia diz bem assim: no tempo em que nós não estiver cuidando da salvação, não estiver nem aí, é o tempo que ele vai vir. Ou seja, ele vai vir como um ladrão da noite. O ladrão, ele não avisa quando ele vai vir. Do mesmo jeito é o Senhor Jesus. Ele não vai avisar quando ele vai vir. Então, esteja preparado. Pega o exemplo daquelas cinco virgens que foram nércias. Perdão, tá amarrado. Aquelas 5 virgens que foram prudentes. Que tem aquelas que foram 5 nércias e 5 prudentes. Pega o exemplo daquelas 5 prudentes. E seja uma pessoa prudente. Ali, guardando ali Deus no coração todo tempo. Nunca se afastando do Senhor Jesus. Para que quando você partir dessa terra, quando Deus vir, quando o Senhor Jesus vir com os santos anjos de Deus, Ele encontre você ali vigilante, esperando a vinda dele. E se você partir antes dele vir, estou falando do arrebatamento da igreja, você vai, faça de tudo para você ir salvo. Se você partir antes do arrebatamento, durma salvo. Tudo que você tiver feito, se errou em alguma coisa, peça perdão, perdoe, deixe a casa sempre em ordem, porque 2 coisas é certa. A qualquer momento, o Senhor Jesus vai vir buscar a sua igreja no arrebatamento, ou a qualquer momento nós vamos partir deste mundo. Ou seja, morrer aqui, mas vivos lá. Então, esteja preparado para quando chegar a sua hora, você tenha garantido a salvação da sua alma. Tenha garantido o seu nome ali escrito no livro da vida e possa ver Deus, ver o Senhor Jesus face a face, do jeito que Ele é, e servir a Deus na cidade santa, na Nova Jerusalém, em o nome de Jesus Cristo. E mais uma vez, seja como aquelas 5 virgens prudentes. Eu dei uma errada aí, peço perdão em nome de Jesus, mas seja como aquelas 5 virgens prudentes, que estavam sempre prontas ali. As outras deixaram o fogo acabar, a chama do Espírito Santo. Mas as 5 prudentes não, ficaram firmes ali. E quando o noivo veio, que é o Senhor Jesus, elas foram com ele. Aleluia. E assim seremos eu e você, no nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Graça e paz a todos, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor a todos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, abençoe você grandemente e toda a sua família, ilumine a sua mente, purifique todo o seu ser, no nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Oh, glórias.